O caso foi mantido em segredo durante muitos anos. Foi agora tornado público. Verdade ou fraude, ninguém sabe. As imagens filmadas por um cameraman da Força Aérea Norte-Americana em Roswell, em julho de 1947, poderão representar a promoção da autotecnologia, a ciência de corpo inteiro. Mostram sequências inéditas de seres extraterrestres a serem autopsiados numa base militar americana. O caso Roswell tem características inéditas. Além dos testemunhos e secretismos habituais, tem pela primeira vez a intervenção da Força Aérea Americana, que em comunicado oficial à imprensa chegou a admitir ter encontrado o que na terminologia da época se definia como um disco voador. Mas surpreendentemente os militares voltariam com a palavra atrás. Apenas dias mais tarde. Numa segunda versão anunciavam ter-se tratado de um engano e corrigiram a notícia inicial. Ponderados os elementos disponíveis, disseram tratava-se de um falso alarme. Em conferência de imprensa convocada especialmente, anunciaram da segunda vez que tinham apenas encontrado um balão meteorológico. As imagens já foram mostradas ao público britânico ontem à noite no Canal 4. Pessoas em casa, jornalistas, todo o mundo viu, na Grã-Bretanha, as imagens de Roswell. But I thought it was quite convincing and I wanted to believe it because it made it more fun. But I'm not sure in the end that I believed it. I thought the film of the aliens was actually, they looked a bit like they were made of plastic. Do I believe that the footage was a hoax? Yes, I do. Do you believe in aliens at all, or...? Do we? No. No, we don't. Well, no, I don't really believe it. I think it's a hoax, really. Okay, what about you? Do you believe in it? No, because I've never seen them, so what's the point? It might be a hoax as well. I think it's a bit of a tall story, that one. The thought of green men from outer space arriving and being cut up in an autopsy, I mean, it's just silly. That's 30 years out of date. John Purdy produziu este primeiro documentário que analisa toda a informação disponível sobre o assunto. Para ele, a autópsia é apenas um detalhe. So what do you make of it? I think it's a fascinating case. I think there's nothing conclusive, but that doesn't mean to say that there isn't a case to answer. The cameraman of the alleged alien autopsy seems to offer a he doesn't know what they are. Happened, something rather strange, and something more than simply a balloon going down in Roswell. Put down experiment, and that's it. You know, he's just talking through creating experiments as well. It appears that lots of real numbers are happening. As well as the autopsy, there is footage of strange debris allegedly recovered at the site of a crashed space vehicle. Whatever the Samsung film. How did you come across this footage? About 3 years ago, I was working in America on a music documentary, and I came across a cameraman who in the mid-50s was working for Universal News, and he shot some footage of people like Bill Haley and Pat Boone and Elvis Presley on stage, and we purchased some footage from him for our music documentary and just built up a good relationship with him, and following that we were able to talk about other items of interest, and he started talking about this piece of film. Now, has this footage been examined by experts yet? Yes. The film has now been examined by both independent film experts and by Kodak, and the verification has now been pinned down to 1947. Os relatos das testemunhas confirmam-se entre si, pelo menos a maioria. No entanto, embora Mike Brazel, a primeira pessoa a chegar ao local, nunca tenha referido a existência de corpos, a verdade é que alguns militares que lá chegaram horas depois confidenciaram às suas famílias a existência de 2 corpos, já mortos, e ainda um terceiro ET, vivo, que por ali se passeava. And what did the pathologists say about the footage? Well, all the pathologists that have seen the film believe that the footage or the creature is flesh and blood. However, what it is another question. Well, there are 2 pathologists I've spoken to. They're quite interesting in that they both seem to feel that it's fake, that it's a hoax, that you're not looking at a living creature. However, they hesitate hugely to say 100% it's fake. If it's a hoax, then it's a hoax, you know, on a creature that is flesh and blood. What about the special effects experts? What will they say about Well, that? we've been approached by every special effects company in the world, more or less, saying that they can recreate the same. And of course they can, because that's their job. They can have you and I sitting in a car
driving down Dealey Plaza with John F. Kennedy, because that's what they do. However, the man that made Jurassic Park, Stan Winston, with Steven Spielberg, has looked at the film, and he said, well, first he didn't think it was a hoax, but if it was a hoax, it was one of the most incredible that he's ever seen. Special effects man took a similar position to the pathologist. He felt it was a hoax, and he felt it was a genuine special effect. Could these be, anyway, mutants of any strange experiment that went wrong? That's another question. We have 2 of these autopsies, not 1. So it's not a one-off creature. There are definitely 2 of these creatures. So it's possible. One of the pathologist's scenarios is he says that there are signs of a particular syndromes that could explain 6 fingers, 6 toes, rather large head, distended stomach, no mammary glands in what is clearly female, but not much that can explain no umbilical cord, what we call a belly button. That's one very interesting phenomenon. You can't be human or humanoid without a belly button. O problema é que viajar anos-luz para alcançar a Terra e não chegar sequer a estabelecer contacto só brincadeiras escondidas. Ou então revela um senso de humor que nos ultrapassa. Falta talvez que os ETs queiram conversar connosco, assim como nós desesperamos em falar com eles. Em Londres, António Martins Mourão, TV Informação. A maioria dos especialistas é unânime em afirmar que o filme não corresponde à verdade, mas o caso Roswell é ele próprio uma polémica história de contradições. Tudo começou no dia 5 de julho de 1947. A queda de um objeto estranho no Novo México deu a origem ao caso mais badalado da história do fenómeno OVNI. Roswell, uma pacata vila do estado norte-americano do Novo México, tão pacata que apenas justificava a sua presença no mapa devido à proximidade de uma base de bombardeiros nucleares dos Estados Unidos. 5 de julho de 1947, durante uma violenta tempestade, algo se despenhou sobre os terrenos de um rancheiro da localidade. Os destroços espalharam-se por uma vasta área. O xerife foi avisado e logo depois a base militar ali perto. O Major Jesse Marcel foi dos primeiros militares a ter contacto direto com os fragmentos. Tratava-se de um metal tão leve como uma folha de papel, mas tão resistente como o mais resistente dos metais existentes ao cimo da Terra. O estranho metal podia ser machucado com as mãos, mas quando solto voltava ao lugar sem um único vinco. Era impossível ser cortado ou derretido. Alguns fragmentos tinham inscrições desconhecidas pelo homem. O comandante da base militar enviou de imediato um comunicado à imprensa, onde se lia: a Força Aérea recolheu destroços de um disco voador num rancho em Roswell. O local foi inundado por jornalistas que nada conseguiram ver. Quando lá chegaram, já o Pentágono tinha isolado o local. O Major Jesse Marcel, que recolheu e analisou alguns dos destroços, foi chamado a Washington. Em conferência de imprensa, fez saber que se tinha enganado e apresentou destroços do que, afinal, tinha sido um balão meteorológico. Segundo algumas testemunhas do caso, dias mais tarde, teria sido encontrado um segundo local com destroços mais importante que o primeiro e onde estaria a parte central de uma nave. A seu lado teriam sido encontrados 4 corpos extraterrestres, um deles estaria ainda vivo. O filme, que passados quase 50 anos é dado a conhecer, contém a alegada autópsia a 2 desses seres. Vários especialistas já se pronunciaram sobre estas imagens. Alguns dizem que os utensílios utilizados não existiam na altura e que os médicos que aparecem a fazer a autópsia não são especialistas, são cirurgiões, quando deveriam ser patologistas. Resta saber porque é que os militares, dispondo de todos os recursos, iriam improvisar nesta área, tanto mais que, dizem outros especialistas, a julgar pelo filme, a operação foi realizada em 2 horas. Não é de acreditar que seres tão importantes para a ciência tenham merecido tão pouca atenção por parte do homem. Um funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos já disse que o local mostrado no filme nunca existiu na base de Roswell e que os elementos mostrados no cenário não são aqueles comprados pelo Pentágono para uso nessas mesmas bases. Finalmente, a versão de que as imagens não correspondem aos depoimentos prestados pelas testemunhas em 1947. Mas se o filme é verdadeiro, então por que tanto secretismo? Ou o OVNI existiu e os extraterrestres também, ou tudo não passou de uma experiência secreta com resultados catastróficos.
Este filme tem sido observado atentamente por especialistas de todo o mundo. Alguns deles dizem que nesta autópsia aparecem instrumentos que não existiam na altura. Isto é, o filme terá sido realizado muito depois de 1947 e será, portanto, uma fraude. A TVI ampliou as imagens dos instrumentos para mostrar a um especialista, que, no entanto, não confirma a hipótese. Em 1947, estes instrumentos cirúrgicos podiam muito bem ter sido utilizados na autópsia que foi feita aos supostos extraterrestres. Esta é a opinião de um fabricante português destes instrumentos que não pode afirmar com toda a certeza, mas arrisca o palpite. É isso, exatamente. Nem confirmo nem desminto porque não tenho certeza. Mas qual é o seu palpite? Eu penso que são capazes de ser de mais ou menos da época. Se não forem realmente da época, são mais ou menos da época, não é? Não estou a notar nada que possa haver uma diferença muito grande para a época. É mais uma opinião a juntar àquelas que já se fizeram ouvir a propósito do mistério de Roswell. Chamam-lhe o